Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês de novo na nossa live de quinta-feira. Nossa live que já se tornou tradicional. E para quem vai assistir pela primeira vez aqui, eu quero falar para vocês que aqui nesse espaço, aqui nesse horário, na live, a gente fala especificamente sobre sucesso profissional, sobre carreira, desenvolvimento de carreira, principalmente ligadas ao projeto, nosso projeto de mentoria em grupo, que é a Mentoria Engenheiro 5D. A gente fala para aqueles profissionais de engenharia que querem chegar ao cargo de gerência com um salário de 5 dígitos mensais. Então sejam todos muito bem-vindos. Quem não vai assistir ao vivo vai assistir depois, o vídeo fica sempre no IGTV, ele vai também para o YouTube. Então, quem não está ao vivo, hoje é um dia particularmente diferente aqui em São Paulo, porque nós estamos numa véspera de feriadão, né? Sexta-feira, feriado, dia 9 de julho, e um dia frio, então assim, um dia bem diferente, bem esquisito, mas nós estamos aqui sempre firme, faça chuva, faça frio, já que o sol não vai fazer às 7 horas da noite, a gente vai fazer a nossa live, mesmo se for feriado, porque o que vale é o registro que fica, o que vale é o tempo que a gente vai se utilizar desse conhecimento que a gente compartilha, e mais do que conhecimento, a experiência vivida, né? Eu quero agradecer muito vocês pela participação na live da semana passada, que teve um convidado, que foi o Leandro Guerreiro, diretor de operações da Manserve, e o Leandro Guerreiro contou a história dele, deu dicas de carreira, dicas profissionais. Quem não pôde assistir ainda, vai lá, tá aqui no meu feed do Instagram, tá no meu canal do YouTube também, Luiz Eduardo Neves Loureiro. Vai lá, vale a pena assistir, porque é um exemplo de carreira e de desenvolvimento. Hoje nós vamos falar particularmente de um assunto muito polêmico, que é como a humildade pode estar atrapalhando a sua carreira, atrapalhando de verdade, né? E eu falo que é polêmico porque tem gente que fala para mim assim, como, Luiz, você está recomendando que as pessoas não sejam humildes? E a gente vai estressar isso aqui, vai ver bastante exemplos do porquê eu estou falando isso. Porque a humildade pode, de fato, estar atrapalhando e atrapalhando muito a sua carreira. Certo? Então, fiquem à vontade aqui durante a live de fazer perguntas, de mandar sugestão, comentário, e dentro do possível a gente interage e faz a participação ficar até mais dinâmica, mais gostosa de fazer. Ok? Então, eu quero falar porque é um título muito estranho, mas a gente tem que primeiro conceituar humildade, né? O que é humildade? Para muitas pessoas é difícil falar assim, o que é humildade? E eu vou falar primeiro o que não é. O que não é humildade? Humildade, por exemplo, não é modéstia. Tem gente que confunde humildade com modéstia. E a modéstia, sim, essa sim, se você tiver muita modéstia no trabalho, essa vai te atrapalhar. E eu te explico por quê. Eu vou falar de casos pessoais aqui, que é bem legal, assim, são orgulhos que eu tenho, e dependendo do jeito que eu coloco, da forma que eu coloco, na situação que eu coloco, pode parecer sim uma falta de humildade, mas entendam bem isso. Por exemplo, no meu começo de carreira lá, eu entrei no programa de trainee do Banco Econômico, entrei no programa de seleção com todos os requisitos mínimos. Eu tinha só o mínimo necessário para entrar, para participar das etapas, que eram todas eliminatórias, 6, 7 etapas, um negócio super rigoroso. E eu tinha só as condições mínimas, inclusive que você tinha que ter ou 4 anos de banco, ou ensino superior, ou 4 anos de banco e ensino médio. Eu me inscrevi no programa no mês que eu fiz 4 anos de banco e tinha acabado o supletivo do ensino médio. Então, que na época lá era o colegial. Imagina que assim, eu completei os 4 anos, que era a condição mínima, e tinha a formação escolar necessária lá, feito no supletivo, que todo mundo fez em 3 anos, eu fiz em 1 ano e meio. Mas passei, fui passando, cada etapa era um sufoco danado, porque eu me sentia inferior a todo mundo que estava lá, e passei. E depois era 1 ano de programa de trainee, e eu tirei primeiro lugar
Fui primeiro colocado no programa de trainee. Tive todos os benefícios que o primeiro colocado tinha. E era bastante benefício. Então, quando eu falo isso, não é falta de humildade. Não é falta de humildade. É uma conquista minha. E que isso pode fazer diferença em muitas situações em que eu estou me colocando profissionalmente, ou que eu estou falando da minha capacidade de me comprometer com um objetivo. Não é falta de humildade. Falta de humildade é usar alguma fala, alguma postura, ou até alguma conquista sua para diminuir outra pessoa, certo? Falando ainda aqui em casa, mais 2 exemplos de família. Vocês sabem, quem me segue sabe como eu me relaciono com a minha família. É de fato o meu maior bem, o meu maior patrimônio, o meu maior valor. Meu filho, com 17 anos, passou em primeiro lugar na USP, na FUVEST. Com 17 anos, saindo direto do ensino médio, passou em primeiro lugar na FUVEST, fez publicidade e propaganda na USP. E na hora de apresentar o trabalho de conclusão de curso lá, depois de todo o tempo que ele fez, ele recebeu do orientador dele, né, apresentou o trabalho, recebeu nota máxima e recebeu do orientador dele um convite de uma editora para transformar o trabalho de conclusão de curso dele de graduação em um livro, que ele acabou não aceitando, ele declinou, mas é conquista pessoal dele. E para mim, como pai, que vendo os valores familiares, vendo no sentido de defender, né, os valores familiares como um diferencial pessoal, eu vejo isso, eu fico feliz da vida. E para completar os orgulhos de família, minha esposa, profissional da educação, concursada na educação lá atrás, há muito tempo atrás. Boa noite, Leandro. Acabei de falar de você agora. Bem-vindo. Minha esposa concursada, tal, e eu profissional da educação, especialista em educação para criança com deficiência intelectual. E eu fui transferido para Araçatuba, filho pequeno e tal, ela pediu exoneração do cargo dela, do qual ela era concursada, do qual ela tinha maior orgulho, do qual ela já tinha 12 anos de carreira. Para mim foi um aperto no coração, mas ela falou, não, de boa, eu vou cuidar da nossa família e tal, e ficou 10 anos afastada, porque eu fiquei mudando muito e tal. Quando meu filho entrou no ensino médio, ela falou, vou voltar a trabalhar. Prestou o mesmo concurso e passou de novo. E depois disso, que já faz alguns anos, uma carreira linda, só cresceu, só se desenvolveu. 10 anos afastado, prestou outro concurso. Isso, quando eu falo isso, gente, não é falta de humildade. É o bom uso das conquistas pessoais para a gente manter a autoestima elevada, para a gente manter a capacidade de execução, a energia em ordem para progredir. Quem esquece ou deixa ofuscar ou se envergonha, o que é pior ainda, das grandes conquistas que tem, não usa isso como combustível para a vida. Certo? Então, humildade é respeitar incondicionalmente as pessoas. E modéstia é você deixar de falar alguma coisa que pode ser uma conquista, pode ser um benefício, pode ser até um diferencial seu, com medo de ofender outras pessoas. E aí a ofensa, a falta de humildade está na forma que se coloca. Se você sabe que o contexto não é apropriado, que tudo que você está falando não faz o menor sentido para as outras pessoas, não fale. Né? Ou se fala de propósito para provocar uma reação negativa na pessoa, isso é sim falta de humildade, então não fale. Mas deixar de ter uma conquista pessoal colocada numa reunião, por exemplo, que pode ser o seu diferencial profissional, porque está com medo de chocar, está com medo de ser mal interpretado, você tem que pensar na forma exata de fazer. Outra coisa que humildade não é. Humildade não é classe social. Vou repetir. Humildade não é classe social. Tem gente que fala assim, aquele cara é bem humilde. E está querendo dizer que ele é de uma classe social, socioeconômica mais baixa. Está querendo dizer, para falar um português bem elementar e bem cru, está querendo dizer que ele é pobre. Ele vem de uma família bem humilde.
humildade não é classe social. Humildade um estado de espírito, é um comportamento que vem da parte mais elevada do ser. Então não misture, quando fala da pessoa que é humilde, ele é bem humilde. Eu fico com mil dúvidas quando me falam, o que é a pessoa humilde? É a pessoa pobre? Né? E isso qualifica a pessoa em algum nível? Né? Eu não tenho o menor problema com isso. Só que aí começa a misturar e a polêmica toda que surge é quando as pessoas acham que esse tipo de humildade, que é a postura quase omissa, eu não estou achando uma palavra melhor para isso, mas é aquela postura meio retraída tal, isso é humildade e não é. Certo? Humildade é respeitar as pessoas incondicionalmente, desde do porteiro ou faxineiro do lugar que você trabalha, até o CEO da empresa. Se você consegue tratar todo mundo de maneira igual, você é uma pessoa humilde. E a gente vai falar bastante isso daqui sobre, no business, como que é isso nas empresas. Né? Então, assim, o Leandro está reforçando aqui o que eu estou falando, humildade está longe de ser uma classe social. Certo? Eu conheço pessoas muito humildes, muito, como que eu vou dizer, abertas para relacionamentos, tal, com qualquer nível social, econômico, social, e que tem um padrão econômico altíssimo, certo? Então a humildade está totalmente descolada da classe social. Então o problema dessas confusões é que torna as pessoas meio apáticas, com medo de ser aquilo que nasceu para ser. Né? Tem uma frase do Tony Robbins que eu gosto de alguns autores, e nessa área do desenvolvimento humano, o Tony Robbins é um expoente que eu gosto da energia dele, eu gosto de como ele coloca as coisas. Boa noite, tudo bom? Ele fala o seguinte, olha só a frase que o Tony Robbins fala, e eu já vi ele falando isso, não é aquelas frases que reputa qualquer pessoa, não. Eu vi o vídeo dele falando isso. Em qualquer reunião de 2 ou mais pessoas, a mais segura influenciará as outras. Em qualquer reunião de 2 ou mais pessoas, a mais segura influenciará as outras. E o primeiro sintoma da pessoa que está preocupada em parecer humilde é transparecer muita insegurança. Então o cara humilde, ele entra numa reunião, ele senta no lugar mais discreto da reunião. E eu falo sempre para os meus mentorados e para os meus clientes de consultoria, eu falo assim, o líder domina, o líder senta na frente. Se for um tipo auditório, o líder senta na primeira fila. Se for numa reunião de mesa de reunião tal, o líder senta no lugar de destaque, no centro da mesa. Eu não sou o dono da reunião, senta do lado dele, se posiciona. O humilde vai sentar lá no cantinho e vai ficar quieto e vai se manifestar só quando for solicitado e se for solicitado. Porque fica tão oculto, lá tão reprimido, que nem é notado e às vezes não é solicitado. Então, como o mais seguro influenciará os demais, veja o que ele fala, não é o mais humilde que vai influenciar os demais, é o mais seguro. Não é o cargo mais alto, é o mais seguro. E estar seguro de si não quer dizer faltar com o respeito das pessoas, nada. Quer dizer estar bem preparado, saber o seu papel, saber o que você vai fazer naquela reunião, por exemplo, ou naquele evento que tem 2 ou 3 pessoas, 2 ou mais pessoas reunidas. Então, a humildade ofusca seus talentos. É isso que a gente chama de humildade, não a humildade de verdade. Eu estou falando, humildade de verdade é ser respeitoso. Boas perguntas. Então, ser respeitoso, já falo com você. Ser respeitoso com as pessoas não quer dizer deixar de demonstrar o que você sabe, deixar de demonstrar o que você é capaz.
certo? Então, o mais seguro, seja sempre uma das pessoas mais seguras na mesa. Se der para garantir de ser ou mais ou a mais segura, seja essa pessoa. Agora, vou responder a pergunta do nosso amigo aqui. Eu não estou identificando seu nome, tá na 13 aqui, desculpa, mas eu não lembro. Se puder escrever seu nome aqui, eu agradeço. Mas é o seguinte, ó, como se posicionar em um ambiente tóxico? Os ambientes, eles são resultado da postura das pessoas, certo? Então, se você tiver alguma ingerência sobre isso, você determine o padrão. Ô, Fernando, desculpa, viu? Obrigado por escrever. Então, ó, você é o gestor. Se você é o gestor, fica bem mais fácil. Você determina o padrão. Eu já falei aqui, numa live passada aí, que eu já fui até bem chato em reunião com equipe minha, de falar em reunião, em situações de trabalho, de falar para a equipe, para pessoas da equipe, você já viu eu fazendo desse jeito? Não, então não faça, porque o padrão aqui é o meu padrão. E isso aí é ser chato. É chegar no ponto de que você tem que dar um basta. Mas, normalmente, quando a gente é um da equipe, não dá para determinar a regra do jogo. O ambiente tóxico, ele emana das pessoas que estão ali. Seja o contraponto. Primeiro, não se influencie e se posicione positivamente. Não é fácil, não é instantâneo, você não vai sair fazendo isso amanhã. Mas primeiro, eu sempre falo o seguinte, se as pessoas estão emanando o seu veneno lá, a toxicidade todas que contaminam o ambiente, você tem que saber que isso é delas, não é seu. Então não pegue para você, não compre. E, por mais que seja um ambiente pesado, carregado tal, não deixe de falar aquilo que você tiver que falar, de se posicionar, até para trazer o ambiente para uma situação mais aceitável, mais produtiva. Continue no tom e na adequação do que você está falando, coerente com o teu padrão. Então, por quê? Porque, geralmente, o ambiente tóxico tem fofoca, tem várias maneiras de identificar um ambiente tóxico, eu não quero entrar no detalhe. Mas tem fofoca, tem 1000 situações, inclusive falando alto, atropelando a fala do outro e tal. Mantenha a postura. E se você não pode determinar o padrão do ambiente, procure influenciar o padrão do ambiente, certo? Seja o modelo a ser seguido. Ainda que seja sozinho na batalha. É aquela frase que está sendo muito repetida ultimamente, né? Não é porque tem muita gente fazendo errado que ele se torna certo, né? E vice-versa é verdadeiro, né? Se tiver um só fazendo certo, aquilo continua sendo certo. Então, faça o certo e saiba que eles que estão criando esse ambiente tóxico têm um problema. Se você puder ajudar, contribuir, contribua. Se não puder, deixa o fardo deles, eles que vão carregar isso. Não pegue para você. Se ficar insuportável, eu já fiz isso algumas vezes. Se ficar insuportável, tchau, rua. Eu vou procurar minha turma, não vou ficar me contaminando, porque isso adoece e adoece de verdade. Então, para a gente evoluir aqui, espero ter contribuído, Fernando. Para a gente evoluir aqui sobre a humildade, tem um livro que eu gosto muito, de vez em quando eu mostro o livro para vocês aqui, ó. Esse, do Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer. É um clássico da literatura de negócios. O Jim Collins é considerado um guru, mais um guru, e eu não gosto muito de guru, mas tem umas pessoas que saem fora da média, do padrão normal da inteligência daquela área, né? E o Jim Collins é um desses. Ele tem esse livro aqui, Empresas Feitas para Vencer. Tem outro que chama Feitas para Durar, e que é a empresa que fica centenária e tal. E por causa dessas empresas feitas para durar, que quebraram naquela crise de 2008, 2009,
ele fez um clássico também, que é um clássico mais recente, que chama Como as Gigantes Caem. Então, quer dizer, até empresas feitas para durar, também algumas delas caíram feio. E por coincidência, não é o tema do nosso trabalho aqui, da nossa fala, mas caiu por falta de humildade, a maioria delas. Mas o Jim Collins fala nesse livro aqui sobre o líder nível 5. E eu vou falar uma característica do líder nível 5 para vocês, que faz um contraponto, e contraponto não, ele é um espelho do famoso o líder servidor, o líder servidor do monge executivo. Então, eu até fazia um teste uns tempos atrás, uns anos atrás já, eu estava fazendo palestra, falando para executivos, para vários executivos, grupos grandes e tal, e eu perguntava assim, quem daqui leu o Monge Executivo? E naquela época, esse teste meu fazia mais sentido, que pouca gente levantava a mão. Eu falava, gozado, né? O livro vendeu 4, 5 milhões de exemplares aqui e ninguém nessa sala leu. Por quê? Porque tem um apelo religioso, ele relaciona, o monge executivo, ele relaciona com espiritualidade e tal. E muitos executivos têm um pé atrás com isso. Certo? Porque, eu não quero misturar, eu não posso falar que eu acredito, né, numa força superior e tal. E, dependendo, não estou julgando isso. Mas, no mundo corporativo, para muitos, muito nível executivo, isso não pega bem. E no Jim Collins fala exatamente a mesma coisa, as mesmas características que tem esse líder servidor do monge executivo, tem o líder nível 5 que ele cita nesse livro aqui. E ele fala o seguinte, o líder nível 5 é um indivíduo que alia extrema humildade pessoal a uma firme vontade profissional. Eu acho isso fantástico, traduz tudo que eu estou falando aqui. Por quê? A humildade é pessoal, a motivação para o trabalho, para a realização tal é profissional. Uma coisa não anula a outra. Se você for de extrema humildade pessoal e não tiver a vontade profissional, você não vai chegar onde você quer chegar. E se você tiver uma extrema vontade profissional e não tiver humildade, você vai trombar de frente com a parede, porque não é sustentável. Você não vai conseguir fazer sozinho as coisas. Então tem que entender que o líder nível 5 aqui que ele fala, ele tem uma pirâmide, aqui não sei se eu consigo mostrar no livro, mas tem desde o nível mais baixo aqui, o indivíduo altamente capacitado, o membro colaborador de uma equipe, tem o gerente competente, serve para muitos de vocês que me seguem, que é o seguinte, o gerente competente organiza as pessoas e os recursos na direção da busca efetiva e eficiente dos objetivos pré-determinados. Quer dizer, o gerente é um organizador. Ele, em essência, ainda não lidera. Ele gerencia. Né? Parece redundante, e mas ele organiza o negócio e faz o resultado acontecer. Aí tem o líder eficaz, aí o executivo de nível 5. Constrói excelência duradoura por meio de uma mistura paradoxal de humildade pessoal e força de vontade baseada no profissionalismo. Força de vontade é uma mistura paradoxal, quer dizer, uma mistura antagônica, uma mistura aparentemente que não se mistura, né, o paradoxo. Então, ele faz acontecer com base na extrema humildade pessoal e na grande vontade profissional, certo? Então, gente, a essência dessa live de hoje é essa. Não deixe de ser humilde no sentido de respeitar profundamente as pessoas. Eu vejo que muita gente usa uma técnica, eu mesmo recomendo para algumas pessoas que se relacionam comigo, que quando está se sentindo meio cansado, meio derrotado pela vida, né? Fala, já me esforcei demais e tá difícil evoluir. Eu falo assim, olha de onde você saiu. Olha para o ponto em que você saiu e aí você se motiva para continuar. Isso tem um efeito dúbio, pode ser um efeito contrário para algumas pessoas. Algumas pessoas olham para trás, vê de onde saiu, vê que caminho já percorreu, falam, opa, estou bem, vou continuar. Tem outras que olham e falam, nossa, já cheguei longe demais, aqui tá bom. E isso
tem muito relacionamento a ver, tem muito a ver com como você se relaciona com a tua história de vida, a tua família. Não, ninguém da minha família chegou até onde eu cheguei. Então, por exemplo, primeira faculdade, tem muita gente que tem isso. Ah, fui o primeiro da minha família a me formar, a ser um engenheiro, por exemplo. E já é um orgulho enorme para a sua família. Seja o melhor executivo, ou seja, tenha o cargo mais alto que a tua família podia desejar para você. Não é desonra para a família, pelo contrário, sabe? Não é humilhar a sua família. Não é falta de humildade sua poder morar bem e ter a casa que você, desde que você honre sua família, desde que você honre sua história, certo? O que eu estou falando aqui, gente, é o seguinte: humildade é um estilo de vida, é um comportamento, é uma interpretação das relações com as pessoas e com a vida. E a ambição, não tem vergonha nenhuma em ter ambição, em querer crescer, em querer se desenvolver, em querer chegar o mais longe que você puder chegar. Eu vejo que um grande entrave para o nosso público aqui da mentoria do Engenheiro 5D é essa de que, não, pô, o que eu conquistei, já ninguém conquistou. Não tem fim, não tem limite. Eu repito a frase que eu falei lá no começo. Você tem que ser tudo o que você nasceu para ser. Quando eu falo tudo, é tudo. E quem sabe o quanto é esse tudo? Enquanto tiver movimento, enquanto tiver ação, enquanto tiver vontade de você conquistar mais e evoluir, melhor. E saiba que quanto mais você evoluir, mais você crescer, mais você comprar, adquirir, gastar, não vale ostentar, porque aí é falta de humildade. Mas usufruir de bens, usufruir de patrimônio, quanto mais você estiver fazendo isso, mais você está contribuindo com pessoas de todos os níveis sociais. Sabe, inclusive aqueles que eventualmente você saiu, eu espero que nem todo mundo tenha tido vida difícil, tal, como eu tive na minha infância, certo? Mas que não pare de buscar, não pare de buscar. Por quê? Porque você vai fazer bem para você vai fazer bem para sua família e você vai fazer bem para a sociedade. Você vai ter, você vai dar orgulho para sua família. E família que eu estendo não é só a família que você constituiu, não. É a família que te criou, que te pôs no mundo, que participou de toda a sua formação. Né? É esse orgulho que a gente tem que dar. E a humildade, eu repito, humildade é honrar a tua história, honrar teus pais, honrar a sua origem, sabe? E não se apegar a ela. Né, eu vejo papo aí de jogador de futebol, não, porque eu vim da favela e então eu tenho que ter o relacionamento lá com a favela, tal, e não se evolui como pessoa, porque tem aquilo que o Fernando falou, de vivendo em ambientes tóxicos. E o cara se coloca no ambiente tóxico. É um ambiente de tudo que é de ruim. Né? E não estou julgando as pessoas estão nesse ambiente por contingência, por circunstância. Né? Agora, se você pode sair e pode trazer mais gente com você, por que não? Né? Pense isso numa empresa. O maior orgulho, a maior satisfação que um grande líder pode ter, eu não estou falando um grande líder em termos de cargo, não, mas de capacidade de liderar, é promover o estagiário lá, contratar o estagiário ou promover a recepcionista para um cargo mais nobre, mais distinto, que ela vai ter mais futuro. Certo? Então, identificar nas pessoas a capacidade, identificar nas pessoas sem julgar a aparência, sem julgar a origem social dela, identificar o talento, identificar a vontade principalmente, porque talento se desenvolve, né? Vontade está na pessoa de fazer ou não, e ajudar ela a fazer aquilo. Agora, se você não fizer isso com você, você não consegue fazer para os outros. É muito difícil. Então, você tem que fazer por você. Uma vez vendo que é possível, que é gostoso, que dá resultado, vai ser muito mais fácil fazer pelos outros. E não deixe de fazer. Não deixe de fazer tudo que você puder fazer
por quem estiver no seu entorno, certo? Inclusive, dá orgulho para quem gosta de você. E às vezes, e muitas vezes, não é só a sua família. É as pessoas que trabalham com você, as pessoas que viram de onde você começou. Obrigado, tô tentando não ser tão emocional, mas é assim, tô falando de resultado prático na vida, certo? E a gente não nasceu só para ganhar dinheiro. Quando eu falo do engenheiro 5D, eu falo o tempo todo de cargo de gerência e salário de 5 dígitos. Para quê? O gerente consegue transformar, melhorar a vida das pessoas muito mais do que um engenheiro, do que qualquer cargo técnico, muito mais. Certo? Tem capacidade de fazer evoluir uma família, uma equipe, de estimular, de incentivar e motivar um funcionário. O dinheiro tem capacidade de você construir, comprar e tudo mais, e gerar movimento econômico. Né? Dinheiro se pode fazer contribuição, doação, caridade. Sem dinheiro não dá. Então não é ter pelo ter. E seja o mais bem-sucedido que você conseguir em todos os aspectos da sua vida, sem jamais perder a humildade, que é não perder a sua essência e não perder o respeito às pessoas, não perder a conexão com o universo. Certo? Gente, eu estou falando sozinho há meia hora e falando muito. E eu dou por satisfeito aqui, me dou por satisfeito. Eu agradeço aqui a quem estava ao vivo e desejo aí que as minhas palavras contribuam de alguma forma com vocês. E eu me coloco à disposição, inclusive o vídeo daqui a pouco ele já fica fixo lá no IGTV. Quem tiver perguntas, sugestões e, Fernando, se quiser mais esclarecimento daquele assunto lá, manda um direct aí que a gente interage, conversa. E quem puder, recomende, compartilhe o vídeo que vai estar no IGTV e apareça aí na quinta-feira que vem, que toda quinta a gente tem a live às 19 horas, vai ser sempre um tema sobre carreira. Eu vou tentar falar, né? E eu falo tentar porque, que nem agora, vira um negócio muito emocional. Mas falar de coisas práticas do dia a dia. E aí, para ter o sentido prático dessa nossa live de hoje, penso o seguinte: se tem a postura de quem tem sucesso e ambição, e tem a humildade de quem respeita as pessoas incondicionalmente, conhece sua história, conhece sua origem, e não se perde disso. Pensa no líder nível 5. Humildade pessoal, extrema humildade pessoal, uma grande ambição profissional. Certo? Obrigado, Leandro. Eu vou ficando por aqui, gente. Agradeço muito a presença de vocês. Para quem está aí, é da mentoria Engenheiro 5D, na terça-feira nós temos nossa live privada, ok? Tchau, tchau. Um abração para vocês, bom feriado para quem for de São Paulo, bom trabalho na sexta-feira para quem não for. Tchau. Fui.